Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Silvana Tavano, Ilan Brenman, Luana Tolentino e Alexandre Coimbra Amaral. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se Quinto Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Silvana Tavano, uma mulher branca de cabelos lisos de tom castanho com nuances de grisalho, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja a camisa laranja e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Ilan Brenman, um homem branco que possui cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho, apenas nas laterais da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja a camiseta de botões de mangas compridas branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos retangulares de ar invisível. A terceira pessoa sentada é Luana Tolentino, uma mulher negra que possui os cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ela traja camiseta de botões de mangas compridas estampada em tons vivos de azul, rosa, vermelho, verde, amarelo e laranja. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Alexandre Coimbra Amaral,
Um homem pardo de cabelos cacheados e curtos de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa bege e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro preto. Ao longo da conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem um microfone. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. O dedinho. Não, é que isso que você falou me fez... me lembrou uma coisa que eu costumo falar bastante quando eu falo de literatura, que as pessoas falam literatura infantil, e eu digo que esse infantil não deveria... É um adjetivo, né? Literatura para crianças, para pequenos, para, né, como quiser, para jovens, mas o infantil é um adjetivo que nos qualifica, né? Tem a ver com a infância, essa que está dentro da gente o tempo todo, que você recupera. O infantil em nós, está aí Freud, não sei o que estou falando, né? Continua sempre, né? Então, para escrever, ao escrever para as crianças ou ao ler um livro escrito para crianças, com esses olhos do infantil que está em nós, né? Sempre, ou que você tem que recuperar, porque, claro, que muitas vezes ele fica esquecido às custas de ter que crescer, né? Mas que ele está lá, né? Ele não morre, ele nos acompanha, porque o infantil é imorredouro. Quem já fez terapia sabe disso. Não estou falando nenhuma novidade, mas eu implico um pouco... eu acho que o termo literatura infantil, ele minimiza, sempre tem uma coisa um pouco condescendente, assim, uma coisa, né, menos, né, para criança, mas literatura para crianças coloca isso num lugar, porque crianças somos todos de muitas idades, né? Desculpa, só queria aproveitar a tua deixa para dizer isso. Falei bobagem? Imagina. Todo mundo quieto. Né? Vai que... Então, quando o Alexandre pergunta como temos sido atravessados por essa criança que habita em nós, eu não consigo retomar meu percurso profissional, porque sou escritora, mas também sou professora. A minha formação é História. E em 2019, eu fui dar aula na Universidade Federal de Ouro Preto e trabalhei a vida toda, né, com crianças de 11 a 18 anos, né, Fundamental 2 e médio. Mas quando eu vou dar aula no Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, eu vou dar aula justamente para estudantes que estão se formando para serem professores das infâncias, né, principalmente do curso de pedagogia. Então, esse encontro, para mim, foi muito importante, porque isso trouxe uma virada na minha carreira profissional e também me levou a encontrar a menina que eu fui. E hoje, quando eu olho para esse percurso, eu vejo o quanto foi fundamental e transformador encontrar com a menina Luana, né, numa experiência de vida tão atravessada pela violência, pela dor, pela negligência. E hoje, estando aqui, principalmente nesse espaço, né, eu vejo o quanto eu precisava abraçar essa menina para um processo de cura, né, de curar ela e curar a Luana adulta também. E disso ainda decorre o livro que eu acabei de... né, não consegui trazer a tempo, que é a minha estreia na literatura para as infâncias, que é o Mamãe Aprendeu a Ler, né? Infelizmente não ficou pronto aqui para o evento, mas que eu conto a história da minha mãe, que aprendeu a ler aos 70 anos, e a minha experiência de criança, filha de uma mãe que não sabia ler, né? E o quanto isso é uma experiência dura também, é uma experiência difícil. Então, para mim, carregar essa infância, carregar essa menina, Luana, tem uma experiência também de um renascimento. Depois que eu a encontrei, hoje eu sou muito mais feliz.
Bom, queria agradecer o convite. Primeira vez em Itabira, estou bem emocionado. Estar numa mesa tão bonita assim. E eu amo de paixão etimologia. Não sou especialista, sou um xereta, um curioso. Que é a origem das palavras, o que as palavras significam, né? Por trás de cada palavra existe um sentido. E quando a gente fala de infância, é uma coisa maluca. Deve ter um monte de professor aqui. Sou professor também, circulo pelo mundo, literalmente pelo mundo, e quando eu pergunto para os professores e para as pessoas da área da educação e da escola, você sabe de onde vem a palavra infância? A origem? De onde vem a palavra escola? De onde vem a palavra aluno? Que não é sem luz. Apaguem daí que o pessoal inventou isso, o pessoal mente para chuchu isso. Fake news. Né? Aluno, por exemplo, vem do latim, que significa aquele que é alimentado. Não tem nada a ver com isso. Escola, estamos numa escola. Significa, querem saber? Sim ou não? Sim. Procurem no Google. Estou brincando. Escola vem do grego, escolha. Amigo meu grego fala escolha. Né? Você escreve escolha, que significa ócio. Escola tem a ver com ócio. Ócio não é vagabundagem, é tempo. Tempo para quê? As escolas socráticas. Tempo para contemplar, conversar, estudar, trabalhar o corpo. Infância, vamos chegar na infância. Da onde vem a palavra infância? A gente está falando sobre infância. Infância vem do latim, é tudo latim ou grego, é uma desgraça. Infância vem do latim e significa aquele que não fala. Por quê? Porque a infância foi criada como conceito por nós, seres humanos. Crianças sempre existiram. Você nasceu, eu nasci, você nasceu, somos crianças. Infância, que é uma época separada do mundo adulto, nós inventamos um conceito de 500 anos. A pediatria, sempre existiu pediatria? Não! Médico de criança é do século XIX. Parabéns pra você. Essa música, a Soprar Velhinha de Aniversário, é uma criação de 200 anos. Não tinha, desculpa crianças, mas não tinha, minhas filhas ficavam revoltadas. Não tinha bolinho nem velhinha para soprar. Então, falar de infância é falar de um conceito que precisa ser preservado, que nos separa do mundo adulto e que forma o ser que somos hoje. Todos os autores que sentaram nessa mesa, desde manhã até a noite, são o que são por causa de suas infâncias. O Machado de Assis só é Machado de Assis por causa da infância dele. Hemingway, Miguel de Cervantes, Essa de Queiroz, todos somos produtos da nossa infância. Portanto, quando falamos da nossa infância e do trabalho que a gente tem que fazer, né, em relação a esse período, a gente está falando da coisa mais importante da face da Terra. Quando se fala de adultização da infância, que já existia no passado, pessoal, criança, no século XVI, trabalhava que nem adulto, com 7 anos ia para a roça. Ainda tem gente fazendo isso, infelizmente, pouquinho, mas tem. Roupa era a mesma roupa do adulto. Adultizar a infância é quebrar com esse processo inteiro. Aí acontece o quê? Vira um adulto infantilizado, com chupeta, com boneco, que não sabe lidar com o outro, com os relacionamentos. Então, quem trabalha com criança, que é pai, que é mãe, que é professor, e tem essa maravilha na mão, precisa alimentar estes alunos com produtos culturais, com metáforas, que façam a diferença na vida deles. Eu vou encerrar com uma coisa que mexe muito comigo como autor, que a gente não sabe. A gente lança um livro e o livro não nos pertence mais. É de vocês, vai saber o que vai acontecer. Eu acho maravilhoso resenha de livro. Ilan fez tal livro por causa disso. Falei, gente, como eu sou inteligente, meu Deus, nem eu sabia disso, porque você não é mais seu, o cara olha coisas que vocês não, né, a gente não percebe. Enfim, eu estava em Campinas semana passada, dando uma palestra, e chegou uma moça de uns 22 anos, chorando aos prantos,
Eu falei, o que eu fiz com ela? Eu fiz alguma coisa. O que aconteceu? Não, eu descobri que você é você, porque vocês não ligam o nome ao autor, isso é uma desgraça, né? Precisa falar o nome do autor, né? Falei, não, você não é autor do Até as Princesas Soltam Pum? Falei, sou eu. Ela começou a chorar, falou assim, na minha infância, eu não me sentia princesa, tinha problemas com isso, porque todas as minhas primas, era todo mundo com princesa, e eu me sentia completamente diferente. Chegou o seu livro na minha mão e transformou a minha vida, a minha infância. E devo um pouco, né, dessa infância, um pouco mais esclarecida por causa do seu livro. Eu não fiz esse livro pensando nessa menina. Esse livro nasceu por um pum de verdade que nasceu na minha casa da minha filha com 2 anos. Que fez uma bomba atômica, e foi uma cena engraçadíssima. Então, quando a gente começa a falar sobre esse tema, não falem, por exemplo, vamos encerrar com isso, não falem, por exemplo, eu sei que a gente fala por carinho, mas tentem não falar, vocês, professores principalmente, quando você fala de livro para criança, né, Silvana, não falar livrinho, não fala livrinho. Historinha. Não fala historinha, por mais que tenha um carinho. A gente demora anos para fazer um livro, o Tino falou isso aqui, né, a Alessandra, a gente leva anos para fazer um livro, e às vezes um romance de 300 páginas, e eu leio muito, é muito ruim, eu sou masoquista, eu vou até o fim, é porcaria. E um livro que a Alessandra leu aqui, o que o Tino, o que eu leio, é pura poesia, vale muito mais, não é a quantidade do livro que vai te falar o que é bom, o que não é o que está lá dentro. Então, vamos levar a infância e dar livro para a criança, e dar história para a criança. O diminutivo sempre minimiza, né? É um diminutivo que minimiza, não é carinhoso, né? E minimiza para a própria criança, que fala, livrinho, vira um brinquedinho. E não é criancinha, né? Uma criança de 3 anos é uma criança de 3 anos, não é criancinha. Ela pode ser pequena, porque ela tem 3 anos, mas ela vai ver o mundo na totalidade dos 3 anos dela. Então, não é um mundinho, é um mundo enorme que ela vê aos 3 anos, aos 5, aos 10. A cada momento, essa criança vai ver o mundo a partir do andar que ela está, com um olhar cada vez mais amplo, mas ela não é inha, por causa disso. O mundo não é menor, o mundo que ela enxerga é do tamanho do mundo que ela consegue enxergar, é um mundo enorme, né? E às vezes ela enxerga até mais que a gente, né? Dependendo do adulto em questão, né? Então, sim, eu acho que esse jeito... Eu falo a partir de um lugar muito especial. Eu dou aula na pós-graduação do Veracruz há 10 anos, acabei de falar para o Willa, e eu tinha muito incômodo de não ter nenhum livro escrito para adultos. Eu já tinha mais de 30, sei lá, quantos infantis eu tenho. Tenho muitos infantis para pequenos, médios e jovens, mas eu não tinha um romance, uma ficção, e eu percebia que os alunos, às vezes, falavam, mas por mais repertório, por mais leitura, por mais tudo que eu sempre tive e tinha para oferecer, depois de umas 3, 4 aulas, eles sacavam que não tinha problema nenhum, mas de pronto, assim, na primeira aula, essa mulher só escreve para criança, né? Um livrinho. Então, vai dar aula para mim de oficina de ficção, vai dar aula de... Que é isso? Depois eles percebiam que não era bem isso, mas eu ficava querendo muito escrever um romance para me sentir autorizada para dar aula. Olha que coisa absurda, né? Como é que a coisa funciona. E mudou de verdade, depois que eu publiquei 2 romances, né? Então, tem essa percepção das pessoas, tem um preconceito com literatura para crianças enorme, né? Porque se um autor que escreve romances resolve escrever para crianças, é muito bem-vindo. Agora, se você tem uma carreira, né, como escritora para pequenos, e você quer escrever um romance, é muito difícil publicar. Tem um preconceito daqui para lá, né? Pena que a Ana Maria não está aqui, que ela ia poder me autorizar nessa fala. Então, eu sou a maior batalhadora do livrinho, não, por favor, né? Não é livrinho, porque tem 5 frases, às vezes, né? Tem uma amiga que uma vez falou assim, nossa, mas você escreveu esse livro em 10 minutos. Falei, pode até ser que eu tenha escrito ele muito rápido, mas o que tem aí tem uma vida por trás, porque para eu chegar nessa simplicidade, o simples é muito difícil. É muito mais difícil você conseguir ser simples e dizer muito com o simples, né? Então, para chegar naquilo, tem muita estrada por trás, né? Então, quando ela fala, você escreveu em 5 minutos, é um pouco chamado de livrinho, né? Então...
No fundo, a gente está falando de um significado dessa palavra infantil. Se a gente prestar atenção, quando a gente quer fazer a detração de uma pessoa adulta, a gente diz que ela é infantil. Então a gente usa essa palavra para dizer que um adulto ele está aquém do que se esperaria dele. O que significa que lá no fundo a gente pensa isso também da criança. Então, voltar à nossa criança é poder dizer olá novamente para isso que a gente foi e continua sendo, dando essa volta, por exemplo, que a Luana nos convida, né? Olhar para as dores dessa criança que ainda estão aqui, né? E se manifesta em muitas das agruras presentes que estão aí agindo no mundo, né? Eu queria voltar a essa pergunta: como escrever faz com que vocês abracem a criança que vocês foram e são? De que forma a escrita faz isso por nós? Então, no meu caso, porque é isso, né? Sou uma mulher negra e sou atravessada por essas questões pertinentes à minha pertença racial. Então, meu trabalho, a minha escrita, não tem como, ela está envolvida nessas questões. E quando a gente veio para essa mesa, eu fiquei pensando assim, né? Na minha infância, o que eu tenho dito sobre a minha infância. Então, uma coisa que eu me orgulho muito é de ter crescido em uma casa que, apesar de todas as dificuldades, de todas as situações de precariedade material, de muita precariedade, minha casa, sempre uma casa em que a gente sempre teve muito livros, né? Meu pai, um homem leitor, que lia... gente, hoje os mais jovens não têm a dimensão do que é isso, mas uma família pobre ter assinatura de jornal. Meu pai assinava jornal. E isso, muitas vezes, foi a minha salvação. Porque se faltava tudo, eu falava assim, mas pelo menos o meu pai é culto. Então, para mim, isso era um distintivo em relação às demais famílias, às demais crianças. E aí, eu não consigo não falar da infância, e até por uma escolha de refletir sobre as diversidades das infâncias. É muito diferente ser uma criança branca e ser uma criança negra. Eu tenho escolhido, infelizmente, mas essa é a minha história, falar muito da perspectiva da dor, porque a dor é algo que atravessa a minha infância. E falo da perspectiva da dor na esperança de que, ao falar por essa perspectiva, eu possa contribuir para que outras crianças parecidas comigo possam contar histórias diferentes da minha, né? Então, é isso, esse caminho que eu tenho escolhido percorrer. Talvez, né, possa causar a impressão de um percurso, de um caminho duro, mas cada vez que eu faço isso, eu sempre termino a minha fala, sempre termino encontros como esse, muito esperançosa de que outras meninas poderão contar histórias diferentes da minha. Isso é parte da razão da minha existência. Obrigada. Você foi falando, né, tão bonito, e aí me veio na mente uma frase de um escritor que ele fala, e essa frase sabe que ela vai se repetindo nos séculos de diversas formas, que ele fala que é pela ferida que a luz pode entrar, é pela ferida que a luz penetra. É difícil falar isso, né, porque a gente sofre muito, e a gente tem que falar a realidade, é pelo sofrimento que a gente avança. Quem fala ao contrário está mentindo para vocês. É uma mentira. É pelo sofrimento que a gente avança.
tem graus de sofrimento na vida. Isso é algo que se alguém quer se aprofundar nisso, vá na livraria e leia os livros do Nietzsche. Vocês entenderem o que é isso que eu estou falando, né? O Nietzsche, ele falava sobre... ele gostava de escalar montanhas. Então, ele começava a escalar e dizia: cheguei nos primeiros 100 metros, eu estou morto, estrupiado, mas quero chegar lá no topo. E ia se estrupiando. Quando chegava no topo, tudo valia a pena. Tudo valia a pena. Então, isso vale também como uma metáfora da vida. É muito bonito isso que você está falando. Para as pessoas que estão num processo, e todos estamos em graus diferentes de sofrimento, saber que é através disso que a luz pode penetrar. Mas como que a luz é acesa? Essa é a pergunta. Quando você falou do seu pai, eu lembrei do meu pai também, que era um fanático dos jornais. Que foi por causa dele que eu comecei a ficar encafifado com as palavras. Por que ele olha para mim e fica lendo 40 mil jornais? Deve ser muito bom aquilo. Deve ser muito bom. Quando a gente fala para criança, de livros destinados à infância, é a mesma coisa. Não tenham medo do medo das crianças. Não tenham medo do medo das crianças. As crianças, elas são complexas, do latim, complexo, um tecido com várias dobras. Diferente de simples, um tecido com uma dobra só. A criança, ela é boa, mas tem um lado mau. Quem tem criança, né, sabe do que eu estou falando. Quem tem escola, está na escola, criança pisa no pé do outro, é ciumenta. Quando a minha segunda filha nasceu, Silvana, que agora está morando fora... A Liz tinha 3 anos, saímos do parto, foi um parto normal, 2 dias estava em casa, ela falou, estava todo mundo reunido na cama, 2 anos, 3 anos, a bebezinha, aí minha esposa, nossa, parecia assim, retrato de família feliz, Doriana, Margarina. Aí a minha filha fala: pai, a Iris é linda. E eu caí nesse papo dela, né? Derreti, conectou com a irmã, irmandade, fraternidade, lindo. Falei: Iris, a sua irmã é linda. Segunda frase: pai, a gente pode jogar ela no lixo? Falei: o quê? Então, é essa criança que eu escrevo, que ela tem ciúme de perder o seu lugar. É um sofrimento que ela está vivendo. A metáfora, a literatura, tanto para adulto quanto para criança, serve para isso. Para a gente mostrar para a criança a beleza da vida, mas para mostrar a beleza da vida, precisa mostrar também a feiura da vida. Sem medo. São Francisco de Assis. O Vale de Lágrimas existe, mas existe o Vale da Esperança. Lindo, Luana, exatamente. Existe o Vale da Esperança. E a esperança está na linguagem. A esperança está nas palavras. Palavras que não tem medo de falar o que tem que ser dito. Com bom senso. Ninguém vai pegar para uma criança e começar a ler Fred Krueger, mostrar, falar da maçã. Isso é só um psicopata que faz. Mas nas suas intensidades, uma boa literatura destinada à infância, ela dialoga com essa complexidade que é esse ser humano. Então a gente está com um movimento de muito temor dos pais. Os pais estão provocando muito isso, né? Os pais chegam na escola e falam: vocês leram para os meus filhos e tem uma bruxa, não sei. Aí você descobre que o menino, que a mãe não quer, assiste Datena às 6 horas da tarde. Tenebroso, isso é tenebroso, né? Ou pega para jovem, agora tem a mania de... Eu tenho queridos amigos que saem para jovens, grandes autores, eu estou vendo umas barbaridades. Aí chegam os pais, sobre um autor que eu conheço, assim, que serve para jovens muito bem. Não, isso aqui apareceu no meio do juvenil, lá uma menina com sutiã. Gente, um moleque de 15 anos assiste MC Pipoquinha. Coisa asquerosa, horrível, que não é para o jovem estar assistindo isso. Não é. Então você está falando assim, cara, essa coisa assim, você está com problema de literatura e você deixa um moleque estar lá assistindo uma coisa que mais assim horrível que tem, falando de produto cultural mesmo. Pode assistir, assiste o que você quiser, mas não pode falar que o livro tem problema. Se um menino de 15 anos parou a sua vida para ler um romance juvenil de 300 páginas, glória a Deus. Está conquistado. Eu vi outro dia falando do Jorge Amado. Então as pessoas estão enlouquecendo. Não, porque o Jorge Amado, não, o Capitão de Areia não dá. Como assim não dá? Cara, você está vendo o que esses moleques estão vendo na televisão e no YouTube? Se você parar para ler Jorge Amado, cara, você está 10 mil passos à frente de quem não leu Jorge Amado. Não, porque aparece tal cena e tal cena. É uma desconexão com esse mundo interno que a gente tem, mediado
por palavras e por papel, e não por telas, né? É isso. Você estava falando da ferida que precisa iluminar. Eu lembrei do Ricardo Azevedo, uma vez que ele falou, ele tinha ido numa escola e as crianças dizem coisas maravilhosas, né? A gente aprende tanto com eles. Ele perguntou para as crianças de onde elas achavam que vinham as histórias. E uma criança falou assim, do buraco. É óbvio, né? As histórias vêm do buraco que a gente tem dentro, todas as histórias, né? Do vazio das questões que a gente carrega com a gente, o buraco que vai aumentando ao longo da vida ou não, né? E às vezes a gente não se dá conta. Para você Luana, é muito viva a experiência da escrita relacionada com a tua vivência. Para mim nem sempre é. Mas depois que acontece, eu falo, nossa, olha só, né? Tem um livro que chama Feio Eu, que é um coelhinho que encontra com outro coelhinho na floresta, um coelhinho exatamente igual a ele, e o coelhinho olha para ele e fala assim, nossa, você é feio. Ele fala, feio eu? E aí ele sai, coitado deste coelhinho, que era exatamente igual ao outro, andando pela floresta e perguntando para todos os bichos, você me acha feio? Você podia ter uma corzinha, diz Arara, né? Cada bicho vai olhar para o pobre coelhinho a partir da sua referência, né? Que é como a gente se vê a partir do olhar do outro, né? E aí me veio a minha questão de autoestima lá na infância. Falei, nossa, feio eu. Eu não tinha me dado conta do que eu tinha escrito. Então, acho que em todos os livros, de uma forma ou de outra, estão lá os nossos buracos, as nossas experiências, né? Seja para pequeníssimos, para médios ou para grandes, né? Sempre tem a gente lá, né? O buraco da gente, de alguma forma, de lá saem as palavras, né? Nós temos 16 minutos ainda. Eu quero saber se alguém quer falar ou quer contar uma história, quer trazer uma impressão, porque nas outras mesas eu tenho visto pouca interação com a plateia, e eu acho que quando a gente fala de infância e das crianças que estão em nós, de repente pode fazer uma vontadezinha de falar alguma coisa, de contar, de reafirmar quem a gente foi e quem a gente continua sendo. Sintam-se à vontade, senão depois a gente volta e conversa mais um pouquinho. Uma vozinha aí. Boa tarde, meu nome é Israel. Eu estou no processo apoiando um primo meu a escrever um livro, na verdade não escrever, a lançar agora, um livro dele que conta um pouco da nossa infância na chácara da nossa avó. Que, na verdade, era uma senhora descendente de indígenas, casada com um homem, digamos, da sua época. E nesse processo de escrita, a gente tentou trazer alguns elementos fantásticos para não para reescrever ou mudar a história, né? Porque eu apanhei muito, ele apanhou muito do meu avô, mas era um momento feliz, era uma história feliz, era uma vida feliz que a gente tinha quando a gente estava lá com eles. E essas memórias, elas serviram para serem reescritas e hoje se tornaram justamente aquele sofrimento por onde a luz entra, né? Então a gente construiu um trabalho com uma ilustradora que conta a história justamente de uma boneca de pano, velha, feia, toda surrada, que minha avó tinha costurado há muitos anos, mas a gente reformou ela, ficou bonita. E hoje ela virou meio que um Tolkien nosso, como um símbolo dela, como um todo. E é uma literatura que a gente escreveu ela toda em poesia, e se tornou realmente
não é uma reescrita, mas é uma nova forma, uma nova perspectiva de enxergar como foi aquela infância, como era aquela avó, como era aquele avô, como era aquela dinâmica familiar. E a gente vai lançar agora, no dia 19, a gente vai fazer esse lançamento e a gente está muito animado, porque foi através da escrita que a gente ressignificou anos e anos de sofrimento nosso, sofrimento dos nossos pais. Então, a escrita, ela curou, assim, muito desses traumas, muito dessa mágoa que existia, ressentimento. Então, assim, eu acho que era isso que eu ouvi muito a sua fala, Luana, e aí eu, assim, me espelhei um pouco, entendendo em como ressignificar também essa dor, esse sofrimento, e transformar em algo bonito, transformar em arte. Era isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Aline. Eu queria só fazer um agradecimento ao Ilan. Eu sou professora de uso da biblioteca da rede municipal e o tema desse ano, Ilan, tinha tudo a ver com tudo que você publica no seu Instagram. Eu te sigo, tá? E, assim, admiro demais o seu trabalho. Então, quando eu fui explicar o tema para os alunos, eu usei imagens que você publica no seu Instagram. E aí, quando eu vi os alunos desenvolvendo as redações, eu percebi que uma imagem ficou muito na cabeça deles. Não sei se você vai se lembrar. É uma imagem da Chapeuzinho numa encruzilhada. E ela não sabe se vai para o Instagram, se vai para o TikTok, se vai para o... não me lembro a outra rede social, ou para a casa da vovó. E muitos fizeram a narrativa em cima dessa imagem, porque foi o que ficou na cabecinha deles. Então, eu queria agradecer. Quando eu fiquei sabendo que você estaria aqui hoje, eu falei, foi muito assertiva quem fez a escolha, né, que é o Léo Cunha, o curador, porque tem tudo a ver, tudo que você publica, todo o seu trabalho, acerca do tema do FLI desse ano. Então, parabéns para o Léo, que fez essa brilhante escolha, e parabéns para você. Queria te agradecer, viu? Obrigado. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Perdão, esqueci. Seu nome? Aline. Obrigado, Aline. Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento assim, muito delicado, que eu chamo assim, da crise das metáforas. Né? O que é uma crise das metáforas? A crise da criatividade, que dá da criatividade, né? Mas o que é a crise das metáforas? Quando a gente não abastece mais as crianças com metáforas, né, que é o mundo das redes sociais, que é um mundo chapado, simples, para a criança principalmente, rápido, acelerado, de uma aceleração absurda. A nossa era, eu conheço assim, uma expressão, uma imagem que é a era do micro-ondas. Ou seja, a gente está com micro-ondas que a Glória, Alexandre, Luana, micro-ondas, quando chegou na casa de você, fica 1 minuto e meio para colocar um prato e aquecer, né, o seu tutu de feijão. Está lá, aí você está na frente do micro-ondas, vai, é 1 minuto e meio. Chega num minuto, você aperta stop antes e come frio. Então, a criança está inserida nesse contexto. Então, o que acontece? Se você não abastece a criança com metáforas, com literatura, com arte, com histórias que saem do buraco dessa falta, elas ficam completamente perdidas e perdem a capacidade do pensamento, a capacidade da emoção, a capacidade da aprendizagem. O PISA, que é o teste que a gente faz a cada 3 anos aqui no mundo, a minha filha participou alguns anos atrás, eu vi a prova, é maravilhosa, muito legal. Estamos na rabeira, somos os últimos, é uma vergonha, é uma tragédia isso. E um dos motivos de estarmos por último, na matemática, né, ciências, linguagem, é porque se não sabemos ler e escrever, não sabemos interpretar perguntas de matemática, nem das ciências. Mas para saber ler e escrever, precisamos ter contato com palavras que façam sentido. Precisamos ter contato com literatura de qualidade,
Com literatura de qualidade, ele vai melhor de matemática, ele vai melhor de geografia, ele sai das telas. O Einstein, vou encerrar com isso aqui, rápido que eu lembrei agora. O Einstein, o famoso Einstein, estava nos anos 50 em Princeton, estava andando lá, tudo com aquele cabelo assim maluco, e chegou uma mãe e falou assim: Einstein, doutor? Ele falou sim, ele levou um susto. Meu filho de 10 anos, sim, ele não sabe nada de matemática. Ele não era matemático, ele era físico. Ele era físico. Ele não sabe nada de matemática, você pode ajudar ele? Ele falou, não, ele entendeu, tá bom, vamos lá. O que você quer? Uma lista de livros de matemática. Ela falou, pega um papel aí. Ela pegou um papel, filho do lado. Caneta, tá anotando, vou dar os livros para ele aprender matemática. E ele citou uns 10 livros de ficção para criança, literatura. E a mãe falou, mas por que, doutor? Ele respondeu, porque sem imaginação não há aprendizagem. Sem imaginação não há aprendizagem. É por aí. Tem mais alguém querendo falar? A Paloma, acho que queria... Bom, rapidamente aqui, estava falando com a Paloma. Luana, você usou agora no almoço, você falou do iogurte, né? Que as crianças pobres e negras, né? Elas têm uma outra relação, né, com esse tipo de consumo, sabe, Silvana? E me tocou muito, acho que a nossa mesa próxima agora vai ser pautada muito pelo que você falou, sabe? E essa coisa do espaço para ter, para deglutir o universo, quem é cercado de pobreza, né, e sem o benefício da branquitude, né, é uma outra relação, né? Então, eu acho que uma certa desafio muito forte, sabe, Silvana, Ilan e Luana, está nessa percepção desse diálogo, né, que Luana tão bem cumpre hoje, né, trazendo sua sabedoria, seu papel, né, e é muito bacana ver essas perspectivas variadas, né, e parabéns a vocês todos, os 4. Eu queria comentar disso. Posso? Paulo, obrigada pela generosidade. A gente conversando ali, eu não imaginava que aquelas coisas que eu disse tinha ficado dessa forma. Mas quando você diz, né, dessas vivências tão diferentes, assim, eu acho que uma questão central do meu livro, né, como eu disse, infelizmente não ficou pronto para estar aqui hoje, mas já está disponível na internet. Quem quiser, Mamãe Aprendeu a Ler, está disponível no site da Mas Edições. E eu acho que um ponto crucial do livro, dessa história, é quando eu coloco, mamãe não sabia ler, mamãe não podia me ensinar para o dever de casa, o que me deixava muito triste. E quando eu escrevo isso, eu fico, né, e como professora também, eu fico pensando muito, viajando o Brasil afora, uma coisa que eu escuto muito assim dos professores porque a família não liga, a família não está nem aí, a família não ensina o dever de casa, a família não quer saber. Há famílias que realmente não têm condições de exercer essas tarefas em função de uma negligência do Estado, em função da negação de direitos. Então, a minha mãe não aprendeu a ler na infância e na juventude porque foi uma mulher absolutamente negligenciada pelo Estado. As portas da escola foram fechadas para ela, assim como gerações inteiras de pessoas negras desse país. Então, esse ponto eu não conto no livro, mas o fato de não saber ler faz com que eu presencie minha mãe chorando pela primeira vez. Então, eu tinha 5 anos, estava fazendo o dever de casa, ela saindo para trabalhar, e eu já com senso de responsabilidade, que minha avó também não sabia ler, meu pai trabalhando, e eu já com senso de responsabilidade que eu que tinha que dar conta daquela tarefa, aos 5 anos. E eu não conseguia, e comecei a chorar, né? Porque como que eu vou chegar na escola sem a tarefa pronta? E quando a minha mãe já estava na escada, assim, para sair de casa, eu falei, mãe, me ensina. E aí a lágrima caiu dos olhos dela. Ela falou, eu não sei, Luana.
E aí eu falei, mãe, eu estou te pedindo, por favor, me ensina. E ela falou, eu não sei, Luana. Então, eu acho importante contar essas histórias para pensar nessas infâncias tão negligenciadas, tão invisíveis. E eu estou escrevendo para as infâncias, mas fico na expectativa de que esse livro seja também para os adultos, para os meus colegas professores, para que eles façam essa reflexão também, né, de que as infâncias são múltiplas, são diversas e tem um grupo muito grande que tem ficado para trás. Obrigada. Qual a editora do livro, a editora? Mas Edições. Obrigada, gente. Não, é que quando você abriu para quem quisesse falar, já se falou tanta coisa depois disso. Eu tinha lembrado de relatar uma coisa, por exemplo, nem sempre o problema está no preconceito racial. Às vezes os preconceitos são muito outros, não é? Existe tanto preconceito religioso, tanto preconceito de gênero e sexual. Eu queria contar uma história muito pequenininha, vou tentar abreviar, vocês sabem que eu sou uma pessoa prolixa, então eu prometo fazer um esforço. E isso tem a ver, quer dizer, eu estou pensando aqui na casquinha de sorvete e da nossa infância embaixo e que a gente alcança ela sempre. Mas eu queria dizer que tem uma outra face disso que eu acho muito importante, é que a gente evolui na vida. A gente tem aquilo da infância, mas a gente vai se tornando outra pessoa. E a história que eu quero contar é que no ano de 1948, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão estavam exilados na França por causa da ditadura do Estado Novo. Não era o Estado Novo, da ditadura de Dutra. E era um exílio, não esses autoexílios, eu vou me exilar porque... Não, invadiram a casa, havia uma lista de quem seria decapitado, e meu pai era o primeiro da lista. Ele era um deputado comunista na Câmara, quer dizer, não era só um escritor a mais para ser morto, era um político. Ele foi embora em 47 e minha mãe foi embora 5 meses depois com meu irmão pequeno. Em 1948, o João fez 1 ano, o meu irmão. E eles não tinham um tostão furado, eles viviam de um dinheiro que meu avô mandava eventualmente e trabalhando feito uns loucos naquele pós-guerra. Papai não tinha como dar um presente para João, se sentou e escreveu um livro. Não era uma historinha, Silvana, foi uma história e tanto, que ele escreveu em poucos dias, que se chama O Gato Malhado e a Andorinha Sem Ar. Lindo, lindo. Esse livro, na hora que os amigos próximos, Carlos Escliar, todos que estavam exilados também lá, se juntaram para cantar um parabéns para o João e soprar uma vela de bolo, papai chegou, pegou os originais e entregou na mão do João. A minha mãe, que era uma pessoa bem prática, tirou imediatamente da mão do João, porque você dá uma resma de papel para uma criança que está fazendo 1 ano, é para ele rasgar em 1000 pedaços, né? A mãe pegou e guardou. E o tempo passou, e o exílio durou 5 anos, e nós voltamos, e teve muita coisa que aconteceu. Estávamos em plena ditadura militar, nos anos 70 já, João perto dos 30 anos, se é que já não tinha 30 anos, já pai de 2 filhos, quando mamãe encontrou num baú esses originais.
chegou para o João e disse: toma, João, esse é o teu presente de 1 ano de idade. Teu pai escreveu esse livro para você. João pegou o livro, leu e ficou inteiramente desavorado de paixão pelo livro, porque o livro é um livro apaixonante. Foi para o papai e disse: acabei de receber meu presente, muito obrigada, abraçou, beijou, vamos publicar. E aí é que vem a questão da história. Papai disse: nós não vamos publicar. E o João disse: mas não vamos porque é um livro lindo. Ele disse: esse livro não me representa mais atualmente. Se eu tivesse escrito esse livro hoje, o gato casava com a andorinha. Em 1948, o gato não casou com a andorinha, porque eu era extremamente preconceituoso. E eu evoluí nesses 30 anos. Então, meu filho, eu não quero que os meus amigos, e aí ele citava casais homossexuais, tanto masculinos quanto femininos, nossos amigos queridíssimos, vejam um livro que eu mostro um homem preconceituoso que eu fui, mas não sou mais. Aí o João disse alguma coisa e por isso eu pensei em você, viu, Caco, ontem. Quando você disse que o escritor pode tudo. O João disse: pai, o livro é seu, não foi publicado. Você pega e muda o fim do livro. Papai disse: não, meu filho, todo livro é datado. Então, se eu escrevi ele em 48, ele é um reflexo do homem que eu era em 48. Ele não é mais um reflexo do homem que eu sou hoje. Se eu pegar e mudar o final do gato, eu estrago o meu livro inteiramente, porque vai ser Ele tinha um termo que ele gostava de dizer, vai ser não era uma salafrarice, era você manipular uma coisa só para fazer um outro sentido. Ele disse: isso não se faz com livro. João não se conformou e foi até o Caribé, que era o nosso grande pintor na Bahia, e disse: Caribé, olha aqui, tem esse livro, papai fez para mim quando eu tinha 1 ano, e ele não quer publicar de jeito nenhum por conta do final que ele acha que diz mal da pessoa dele. Se você fizer as ilustrações, eu tenho certeza que ele publica. E foi assim que foi feito. Caribé fez as ilustrações e o papai cedeu na publicação. Preciso dizer que nunca ficou contente. Ele sempre tentou dizer às pessoas que o homem que escreveu aquele livro não foi o homem que publicou aquele livro, porque é uma defasagem de tempo. E daí eu fiquei pensando, o menino, digamos que o fundamental do menino que virou um escritor, talvez não tenha... Ele não era um menino preconceituoso, ele é um menino que viu pela primeira vez, isso existe no Gabriela, um coronel de Cacau ser condenado por ter matado, era coisa da honra. Então, ele tinha bastante o conceito, mas existia muito preconceito. E ele conseguiu, à medida da evolução da vida dele, mudar, ter outra cabeça. E daí o livro, que era muito datado, não dizia mais de quem era o autor. É uma coisa um pouco complexa, mas é mais ou menos isso. E o curioso de toda essa história é que, tendo escrito muitos livros de muito sucesso, alguns que foram para a televisão, para o cinema, para o teatro, sem dúvida o Capitães da Areia é o livro mais conhecido dele.
não é o mais conhecido, é o mais vendido, na casa de milhões de exemplares. O segundo mais vendido, O Gato Malhado de Andorinha, sim. Não estou falando de uma solução, estou falando de uma questão. E aí, como é que se faz? A gente aplaude. A gente aplaude, fica com a pergunta de Jorge, com a palavra de Paloma e agradecida a João e a Caribé. E que essas conversas todas que nós estamos tendo aqui nessa feira possam fazer com as nossas histórias infantis todas as voltas que elas merecem, que nós possamos retornar a essas histórias, tanto para saudar essa criança, curar, tratar, nomear, contar, aplaudir e, sobretudo, inventar. Então, muito obrigado pelas invenções que vocês nos permitiram ter aqui nessa tarde de hoje. Muito boa tarde.